Shalom, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva. Estamos aqui mais um áudio, um vídeo do projeto Evangelizar Nossa Missão. Amados, nós estamos então nesse segundo domingo da Quaresma, esse tempo forte da Quaresma. Neste segundo domingo a gente vai meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36, onde nós vamos contemplar a transfiguração de nosso Senhor. Vamos então rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por este momento. Clamamos do alto, Senhor, o Teu fogo abrasador, o Teu ruá, Senhor, sobre nós, para que nós possamos, Senhor, nos abrir a Tua palavra, a Tua vontade. Vem, Senhor, sobre esta reflexão, vem, Senhor, sobre cada ouvinte, vem, Senhor, sobre cada um de nós agora, esteja onde estivermos. Sabemos que o Senhor está presente mais que o ar que respiramos, sabemos que os anjos estão ao nosso redor, por isso invocamos os santos anjos da guarda de todos nós, os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins, para vir em batalha no seu povo, Senhor, o seu povo, Jesus, que seja desbaratado as forças do inimigo e que o Senhor seja vencedor em nossas vidas. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Entretanto, assim que falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho, muito amado. Ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se, e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, essa é a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. É o 4º mistério que nós contemplamos dos mistérios luminosos do Santo Terço. Meus irmãos, Jesus aqui revela a sua glória, e Jesus chama 3 discípulos. Os filhos do trovão, como é chamado o apelido, os Boanerges, são os mais íntimos de Jesus. Percebam que há coisas que Jesus fala às multidões, há coisas que Jesus só fala aos 12, e há mistérios que Jesus só revela aos 3. E há coisas que Jesus não revelou, revelou a sua mãe. Amados, há mistérios divinos que não somos capazes de compreender, que não somos dignos de contemplar. Ainda essa semana eu lia São Tomás de Aquino falando que todas as luzes sobre a encarnação do Verbo, Deus, a gente conhece várias graças, a grandiosidade que é a encarnação do Verbo, mas tem coisas que está fora da nossa mentalidade contemplar na encarnação de Jesus, no Verbo encarnado. Há muitos mistérios nessa vida que nós temos que colocar no coração de Deus. Mas o que Deus nos revela, amados, é para a nossa salvação,
Por isso nós não podemos ignorar o que Deus revela a nós, o que Deus fala a nós, o que Deus diz a nós, o que Deus deixou a nós na Bíblia, na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Não pode ser deixado de lado, não pode ser renegado. Não podemos agir com desleixo, né? Então, meus irmãos, aparece junto a Jesus duas figuras, Moisés e Elias. Hoje, na primeira leitura, neste domingo, nós temos Deus se revelando a Abraão, chamando um povo. E aqui nós vemos Moisés. Moisés significa toda a lei que nos levava à salvação. E a salvação não, né? Nos fazia sermos povo de Deus. E aí vem Elias. Elias simboliza todos os profetas que vieram trazer a palavra de Deus e corrigir o povo que estava andando errado, andando fora da lei. E aí vem Jesus. E essa nuvem é a presença do Pai. É a presença do Pai. E essa nuvem, o que é a nuvem? A nuvem é ar. A nuvem é ar, né? E água. Quais são os símbolos do ar e da água? O Espírito Santo. E aí Deus fala: este é o meu filho amado, ouviu. E aí então desaparece Elias e Moisés, fica Jesus. Significa para nós que não é mais a lei ou os profetas que tem a primazia, mas é a palavra de Jesus, e que nós somos chamados a ouvi-lo, ouvir Jesus, seguir Jesus, amar Jesus. Esse é o Filho amado, eterno do Pai, eternamente amado, tão amado que gerou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é puro amor. Amados, essa Trindade é puro amor. Nós somos chamados a viver na Trindade, a viver nessa intimidade da Trindade, a entrar na família de Deus, a sermos discípulos do Senhor, a vivermos no escondido, no secreto de Deus. E isso não é para muitos, é para poucos, é para aqueles que dizem sim. Você que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, Deus tem um chamado para você. Deus quer que você mergulhe em águas mais profundas. Deus quer fazer de você também o íntimo dele, não mais um servo. Não mais um servo. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer a vontade do Pai. Somos chamados a ser amigos de Jesus. Somos chamados a ser filhos de Jesus, irmãos de Jesus. Enfim, nós somos chamados a entrar nessa intimidade de amor, nessa família de Deus. E para isso é preciso seguir Jesus, é preciso amar Jesus, é preciso pensar em Jesus. Jesus não pode ser uma teoria, Jesus não pode ser uma ideia. Jesus é uma pessoa real e viva da qual nós precisamos nos relacionar. Isso só vai acontecer, irmãos, depois de vários dias, de várias semanas, de vários meses de contato, de intimidade com Jesus na oração, na leitura do Evangelho. Sem isso não existe intimidade. O próprio São Jerônimo falava: quem não conhece as Escrituras não sabe quem é Jesus. Então, meu amado irmão, Deus tem um chamado para você. Abra a tua Bíblia e comece a mastigar os Evangelhos. Comece pelos Evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesta quaresma, mastigue-os. Adore a Jesus, ame a Jesus, entra na escola de Jesus. É preciso a gente resgatar esse primeiro amor, é preciso resgatar essa intimidade com Jesus. É daí que nasce tudo, é daí que nasce a nossa santidade. Se a gente não está conseguindo vencer o pecado, é porque não estamos íntimos com Jesus. O próprio Pedro, ele ia encarar o mundo por Jesus, mas quando ele ficou sem Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Com Jesus conseguimos tudo. Então, o segredo para a nossa vida é uma vida de oração e intimidade com